Olá, seja muito bem-vinda ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. No vídeo de hoje estaremos costurando esse conjunto que ficou simplesmente assim, maravilhoso, esse colete e essa saia longa com a barra postiça, que é aquela barra larga que é super chique, muito bonita. Eu espero muito que vocês gostem, assistam toda a aula e depois reproduzam aí de vocês. Temos o molde pronto, caso você queira adquirir, vai estar o link na descrição do vídeo. Mas a professora Vânia também ensinou a modelagem desse conjunto na aula passada, então você também pode assistir e fazer a sua modelagem. Temos também, por falar em modelagem, o kit de 200 moldes para que você possa aproveitar e renovar aí o seu guarda-roupa completo. Tem calça, saia, vestidos, blusas, então você pode fazer uma variação enorme de modelos aí para o seu guarda-roupa. As modelagens vão do 36 ao 54, tanto você pode imprimir na sua impressora doméstica, como mandar imprimir em plotter. Também pode imprimir em grade, como pode imprimir em tamanhos individuais. Fora isso, ainda tem aula de montagem, né, explicando como faz para costurar a sua peça. Então, aproveite e adquira o seu super kit de 200 moldes MCO. Dito isto, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu like, seu comentário, isso super ajuda o canal e nós ficamos muito gratas pela sua ajuda. Então, vamos para a nossa aula. Olá, meninas! Para esse projeto, eu escolhi o linho misto lá da loja Máximos Tecidos Finos, por ele ter uma estrutura leve, né? Ele é levemente estruturado, tem aqui um certo peso, que vai ficar perfeito com o nosso modelo. Além dele ser lindo, a combinação aí de fibras, né, faz com que o linho misto se torne um tecido durável, porém fresco. Como a maioria das regiões do nosso país são regiões, né, de calor, ele fica perfeito para diversos tipos de peça, inclusive para esse modelo que a gente vai estar confeccionando hoje. Então, por esses motivos, né, o linho misto foi a minha escolha. Mas lá no site da Máximos Tecidos Finos você encontra diversos outros tecidos que também ficam bons para esse modelo. Você vai ter aí as indicações, né, na ficha. O linho misto você também tem lá uma gama grande de cores, variedade de cores para você também escolher o seu linho misto. É o tecido que eu mais indico para esse modelo aqui. Bom, meninas, vamos começar. Aqui eu estou com o linho misto dobrado, avesso para fora, direito para dentro. Aqui eu tenho a minha parte costas, que eu inverti, ó. Aqui tá a parte da escrita, eu coloquei para baixo para poder encaixar. Então, aqui eu tenho a minha parte costas e aqui a minha parte frente. A parte de frente, ela é encostada na dobra do tecido, certo? Então, desse lado aqui eu tenho a dobra, do lado de cá eu tenho a auréola. Eu vou estar só virando aqui para que vocês possam ver como é medir o fio. Mas aqui na dobra do tecido não há necessidade de medir o fio, porque ele já fica com o fio correto, estando posicionado assim na dobra, tá? Aqui no caso da parte costas, eu vou virar para vocês verem a linha de fio. Então, aqui eu tenho a minha parte costas, aqui eu tenho a linha de fio. Para que eu possa medir, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui a minha fita métrica, vou posicionar a minha fita métrica aqui, ó, na minha auréola e a minha linha de fio no molde precisa ficar rente com a fita. Aqui, ó, tá medindo 34 centímetros de distância da auréola até a minha linha de fio. Vou pôr um peso aqui. Agora, vou ver aqui na parte de cima. Vou posicionar em 34 centímetros, que é o que eu medi lá na parte de baixo. E aqui vocês podem perceber que a minha linha, ó, ficou para dentro, mais de 1 centímetro, quase 1,5 centímetros. Então, eu preciso movimentar o meu molde. Vou pegar aqui e delicadamente, ó, vou empurrando ele para lá até ele alinhar. Agora sim, a minha linha de fio está rente com a minha fita métrica, em 34 centímetros. Então, agora o meu molde está perfeitamente alinhado. Dessa mesma forma, gente, vocês vão fazer com todas as partes do molde em que for necessário medir o fio. Na parte costas,
Ó, no centro costa, aqui é lateral, lá o centro costas, temos uma marcação da altura do zíper. Então, é importante que você passe essa marcação para o seu tecido. Aqui, para completar o nosso molde da saia, nós temos aqui a barra das costas, aqui a barra frente. Eu só inverti aqui, porque ele é na dobra do tecido. Então, aqui, ó, você vai encostar na dobra do tecido, tanto a parte da barra das costas quanto da frente. Aqui nós temos a parte dos bolsos, você vai medir o fio do tecido. E aqui, gente, nós temos o nosso cós. O cós reto a gente vai tirar. Você pode abrir o seu tecido e posicionar assim, ó, o seu cós. Ou você pode vir aqui, ó, dobrá-lo ao meio. Bem certinho, tá? Você dobra, que vai ser o que eu vou fazer aqui, ó. E você encosta na dobra do tecido e corta o seu cós. Aqui nós iremos cortar cada parte dessa uma única vez, porque já estamos com o tecido dobrado, então a gente já vai ter a quantidade necessária que a gente precisa. Feito isso aqui, você vai cortar o seu tecido rente ao molde, pois ele já possui margem de costura de 1 centímetro. Bom, aqui nós temos a parte do colete, e aqui no colete, temos aqui, ó, o meio frente, a gente precisa de 4 partes. Então, o que isso quer dizer? Que vamos precisar cortar ele 2 vezes com o tecido dobrado. Então, eu posicionei ele aqui, vou cortar uma vez, posiciono mais para cá e corto uma segunda vez. Aqui nós temos a lateral frente, você vai posicionar, lembrando, gente, que todas essas partes aqui precisam medir o fio. Então, aqui eu tenho lateral frente, meio das costas, forro do bolso, bolso. Aqui eu tenho o revel da parte da cava e aqui também o outro revel, tá? Que a gente vai precisar, um para a parte frente e para a parte costas, tá? Esse daqui é a parte frente, esse daqui é a parte das costas e aqui a lateral das costas. Então, temos essas partes aqui, você vai cortar com o tecido dobrado, ok? Uma vez cada um e o meio da frente você vai cortar ele 2 vezes. Tá? Da mesma forma que eu falei na parte da saia, cortar rente ao molde, pois o molde já possui margem de costura. Bom, meninas, vamos começar aqui com o nosso colete. E aqui eu tenho o meio frente e a lateral frente. Aqui, gente, não está especificado no molde, tá? Mas eu decidi fazer essa contenção aqui, digamos assim, com uma tira de entretela de malha. Tá? Porque eu quero que esse formato aqui do colete fique bem feitinho. Então, como eu estou trabalhando com linho misto, e ele é maleável, né? Tem uma estrutura, mas é uma estrutura leve, eu decidi colocar aqui essa entretela, mas não é obrigatório, tá? Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui, colocando o meu direito para cima. Ó. Aqui, direito para cima. Tô aqui com o meu centro-frente. Vou reservar um lado, porque da mesma forma que a gente fizer esse lado, vai ser feito o outro. Aqui eu vou retirar, ó, essa parte de cima aqui, que pertence ao outro. E aqui eu tenho, ó, lateral, meio frente, direito para cima. Agora eu vou juntar aqui, ó, direito com direito. Aqui eu vou juntar, alinhando bem aqui na barra e vamos alfinetar. Ó, chegando aqui nessa parte, a gente vê esse contorno aqui, ó, indo para lá. Agora nós vamos juntar aqui, para a gente poder encaixar. Junto aqui o ombro. E aqui a gente vai, ó, distribuindo. Aqui, e ele vai encaixando, tá? Ele encaixa certinho. A mesma coisa, como eu falei, vocês vão fazer do outro lado, lembrando que aqui nós temos margem de costura de 1 centímetro. Ó, feito isso, nós vamos passar a costura reta e também a costura de acabamento. Bom, aqui, ó, passei a costura reta e também a costura de acabamento. E outra coisa é fazer passadoria, tá, gente? Passei o ferro já abrindo aqui a costura, ok? Deixei tudo lisinho. Aqui eu tô com a marcação aonde eu vou colocar o meu bolso, a altura onde vai ficar o meu bolso, tá? Então, a gente tem essa marcação lá no molde e a gente precisa passar para o nosso tecido. Então, eu passo essa marcação depois que eu fecho aqui. Mas também, se você passar
com o tecido ainda antes de costurar também não tem problema, tá? Vê o que fica melhor para você. Vou pegar a parte maior do meu bolso. Aqui, gente, eu colei um pedacinho de entretela, só porque, se você quiser, a entretela de malha, tá? Eu até aconselho, se você estiver trabalhando, principalmente com tecidos que desfiam com facilidade, como é o caso do linho misto, né? Linho misto, linho, viscose, eles costumam desfiar com facilidade. Então, eu coloquei esse pedacinho aqui de entretela, porque essa parte aqui a gente vai fazer alguns cortes, então, para evitar que a nossa costura venha se abrir depois, nem falo tanto aqui na hora do processo, mas depois, com a lavagem e tal. Então, aqui eu passei o risco do molde, então você tá aí com o seu molde do bolso, esse molde aqui, ó, a gente tira esse miolo, a gente vai vazar esse retângulo, então eu coloquei aqui, e com a entretela eu posso, né, riscar aqui na minha entretela, para eu fazer a costura bem certinha, ó. Coloquei aqui, risquei com caneta mesmo, ó, caneta comum, risquei. Aqui, ó, você vai marcar mais ou menos a metade e vai colocar aqui, ó, daqui para cá, 1 centímetro, 1 centímetro e um pouquinho, não tem problema. Aqui a mesma coisa, você vai marcar um ponto, tá? Agora, nós iremos alfinetar e vamos passar uma costura em todo esse retângulo. Aqui eu vou posicionar ele, né, no local aqui, ó. Eu consigo ver o risco que eu fiz e coloco aqui em cima, na altura. E aqui também correspondente à altura, certo? Então, aqui eu posso alfinetar. Aqui nós vamos passar uma costura reta em toda a volta desse retângulo. Uma coisa muito importante aqui na hora da costura é você fazer esses cantinhos bem certinho, tá? Vem costurando, chegou no cantinho, agulha dentro do tecido, aí você gira o seu tecido, vem, faz o mesmo processo, agulha dentro e você gira para ele ficar bem certinho no cantinho. Uma outra dica para esse momento é você deixar o ponto da sua máquina menor. Aqui na minha industrial eu estou usando o número 2, tá? Então, você deixar um ponto menor também faz com que essa costura fique mais resistente e os cantinhos fiquem bem viradinhos depois quando a gente for desvirar aqui. Então, vamos passar a costura. Então, aqui, ó, passei a costura em volta desse retângulo, bem em cima da linha que eu tinha riscado. Uma outra coisa que eu faço, gente, eu passo a costura 2 vezes, tá? Para ficar a marcação bem reforçada. Agora, o que nós iremos fazer? Ó, você vai dobrar aqui ao meio, certinho, vai vir com a tesoura, ó, e vai cortar bem na metade. Ó, fizemos esse pique aqui bem na metade. Agora, eu vou cortar até esse ponto que eu marquei aqui, ó. Vou abrir até aqui. Desse ponto, eu vou vir nesse sentido aqui do canto, ó, nessa diagonal, bem próximo do cantinho. Ó. Óbvio que sem cortar a costura, né? Do lado de cá, a mesma coisa. Até ali o ponto que eu fiz. Agora a gente vai fazer a diagonal. Tá vendo? A gente fez esse corte aqui. Agora eu vou soltar aqui. E nós vamos jogar isso aqui para o lado do avesso. Ó, e aqui a gente tem a nossa abertura. A gente vai, ó, ajeitar bem aqui os cantinhos e você vai fazer o quê? Abrir isso aqui, gente, com o ferro. Ó, tá vendo? Aqui a gente vai abrir com o ferro. Na hora lá do ferro, você vai fazer o seguinte. Ó, você vai passar aqui essa parte. Vou até alfinetar para vocês verem. Ó. Você vai passar aqui, vai abrir aqui, bem direitinho. E esse lado de cá, primeiro você vai passar assim. Você passa aqui essa costura primeiro dessa forma. Porque depois que a gente passar aqui, a gente vai, ó, voltar com ele aqui e encaixar, ó. A gente vai fazer exatamente isso aqui. E aí você vai passar o ferro, deixar assim, ó, bem encostadinho aqui, bem rente. Por isso que primeiro a gente passa aqui, para depois passar a parte de baixo,
tá? E ela fica assim, bem rente. Então, tá aqui, ó. Passei o ferro, bem passado aqui, ó. Ó, aqui tá a parte de baixo, né, que a gente passou. Depois a gente fez esta dobra, encostando aqui, passamos o ferro. Aqui eu vou alfinetar essa parte que a gente dobrou aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou virar aqui do direito para vocês verem. Olha que lindeza o nosso bolsinho. Agora, eu abro aqui e nós vamos passar uma costura reta bem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, você abre e vai passar uma costura reta em cima dessa costura aqui da linguetinha, ó. Bem em cima mesmo, tá? Desse lado. Aqui eu abro. E do lado de cá também a mesma. Então, aqui, ó, passei a costura. Ó, tem um retrocesso aqui, ó. Passei aqui a costura, ok? Ó, já ficou aqui preso. Agora, você vai manter aqui essa parte, sim. E aqui, gente, aqui a gente vai fazer, você vai pegar o fundo do bolso, ó, e vamos colocar aqui, ó, direito com direito. Vamos alfinetar. E aqui a gente vai passar uma costura em toda essa volta aqui, ó. Toda essa volta. Aqui, ó. Toda a volta do bolso, a gente vai passar uma costura. Você vai, ó, virar pra cá. Deixa aqui, ó. Você vai fazer assim. Vem, costura toda essa volta, joga pra cá, fecha aqui. Vai passar a costura reta e a costura de acabamento, né? Que você estiver utilizando o overlock, o zigue-zague, viés, se você souber aplicar e quiser também, pode ser. Então, aqui, ó, passei a costura reta, costura de acabamento. Agora, você vai vir aqui, ó, vai posicionar bem certinho, tá? Aqui, ó, deixa posicionado bem certinho. Abre aqui e nós vamos passar uma costura reta aqui, tá? Em cima dessa, você pode alfinetar aqui, ó. E nós vamos passar uma costura aqui em cima dessa daqui, certo? E vamos fechar aqui. Pronto, passei aqui a costura. Feito isso, eu abro, ó. E assim fica o nosso bolso, ele não vai ficar, né, aqui despencando. Vai ficar assim, bem bonito. Aqui a gente vai passar o ferro, né, deixar tudo muito bem assentado. Então, já tudo passadinho, nessa parte nós vamos reservar. Lembrando, gente, que essa peça, principalmente, né, se tratando em peça estilo alfaiataria, a gente deve estar sempre passando o ferro. Agora eu tô aqui com a minha parte do centro costas, nós vamos, ó, juntar aqui direito com direito. E aqui, gente, eu já passei a costura de acabamento, né? Já passei o overlock, porque eu vou deixar essa costura do centro aberta. Se você quiser deixar a costura aberta, você passa o acabamento primeiro. Se você quiser deixar tudo fechado, você vai passar agora costura reta e costura de acabamento junto, tá? Então, aqui a gente vai juntar direito com direito, você vai alfinetar com tudo bem alinhado e passar a costura, ok? Ó, toda essa extensão do centro costas. Ó, aqui já passei o ferro abrindo a costura. Aqui eu tenho a costura aberta, certo? Agora nós vamos colocar aqui, ó, direito para cima e vamos pegar a lateral costas. Aqui com a minha lateral costas, aqui eu vou colocar, ó, direito para cima, pego esse lado, direito para cima. Vou reservar ali, aqui, ó, eu tenho, vou colocar, ó, direito com direito, vamos alinhar aqui e alfinetar. Isso aqui você vai fazer dos dois lados, tá? Vai seguindo aqui o contorno e alfinetando. Ó, já vou alfinetar aqui a parte do ombro. Nós vamos distribuindo aqui. Aqui a curvatura das costas é maior, porque não tem volume, né, de seio, como a frente. Então, é mais fácil para encaixar. Depois disso, você vai fazer a costura reta, aqui contornando todo esse recorte, e também a costura de acabamento. Então, aqui, ó, costuramos, eu já abri as costuras, passei o ferro, ó, e assim ficou a nossa parte das costas. Vou virar aqui para o direito, ó. Aqui nós temos decote, ombros, e vamos juntar agora com a parte da frente.
Então, aqui eu venho com a minha frente, direito para baixo, ó, direito para baixo, ombro com ombro. O outro lado, a mesma coisa, direito para baixo, ombro com ombro. Agora nós vamos juntar aqui. Vou juntar aqui costura com costura, alfineto, e aqui parte do ombro. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui nós vamos passar costura reta, só costura reta por enquanto. Passamos aqui a costura. Se o teu sobrar aqui um pouquinho, gente, não tem problema não, tá? É só você acertar aqui essa pontinha, tá bom? E nós vamos reservar e vamos fazer o revel. Bom, aqui eu tô com o revel costas, né? Ele tá entretelado com a medicação do molde. Aqui, como eu estou fazendo com costura aberta no centro costas, eu já passei aqui a overlock, tá? Caso você esteja fazendo fechado, você agora vai alfinetar, passar a costura reta e depois a costura de acabamento aqui. Então, aqui, ó, passei a costura reta, certo? Passei o ferro abrir. Gente, o de vocês vai estar inteiro, tá? O meu teve um probleminha e eu fiz uma emenda aqui, ok? Isso não faz parte de vocês, o de vocês vai estar inteirinho. Então, feito isso, nós vamos agora para a parte da frente. Reserva aqui, vamos pegar o nosso revel da frente e aqui a parte que é para ficar o meio frente, né? O outro meio frente, que é o forro, no caso. Então, aqui, ó, eu vou abrir, deixando o direito para fora. E venho aqui, ó, com essa parte aqui, com o direito também para fora. Esse vai ser para o outro lado. Então, você vai fazer aí, né, os dois lados. Aqui nós vamos juntar, ó. Aqui você vai juntar direito com direito. Vamos alfinetar, que aqui vai formar o ombro. Você vai passar costura reta e costura aqui de acabamento, tá? Pronto, feita aqui a costura, né, reta e acabamento, nós vamos agora juntar com o revel das costas. O revel das costas eu vou virar aqui, ó, direito para cima, vou vir aqui com o direito para baixo da minha parte de frente e nós vamos juntar os ombros. Aqui, ó, cava com cava, aqui ombro com ombro. Aqui nós vamos juntar aqui os ombros. Vamos passar apenas uma costura reta, tá? Apenas a costura reta aqui. E apenas a costura reta aqui. Então, aqui, ó, já costurei, passei, né, abrindo aqui, ó, as costuras do ombro. Agora, nós vamos juntar o nosso revel com a nossa parte principal. Então, aqui, eu vou pegar minha parte principal, vou abrir. Então, aqui, meninas, eu tenho a parte de costas, aqui a minha parte de frente, o nosso decote. Vou vir com o revel, colocar. Estou aqui com o direito para cima, vou vir com o direito do meu revel para baixo. Vou unir aqui, ó, centro costa com centro costas, costura com costura. E vou alfinetar. O mesmo vou fazer com o ombro. Costura com costura, alfineta. Lá de cá, a mesma coisa. Ombro com ombro, costura com costura. Agora, nós vamos unir aqui o nosso decote frente, ó. Toda a nossa parte de frente aqui. Você vai alfinetando. Aqui até o final. Ó, aqui tem aquela sobra que nós vamos costurar. Ó, aqui, tirar aqui a sobra. Nós vamos costurar aqui, ó, fechando aqui em 1 centímetro. Fazendo a barra. Essa barra aqui vai ficar embutida. Do lado de cá, a mesma coisa. Vai juntando, alfinetando.
se você fez como eu, que passou aqui a entretela, no caso eu coloquei a entretela do lado principal. Se você fez como eu, você vai costurar agora com esse lado que está sem entretela no dente da máquina. Por quê? A entretela, ela exerce um certo encolhimento na fibra do tecido. Então, esse lado aqui, por mais que tenhamos cortado idêntico os tamanhos, ele está um pouquinho menor, porque a fibra aqui, ela está solta, digamos assim. Então, eu costurando com ele com o lado dos dentes da máquina, o dente vai exercer uma pressão nesse tecido e daí ele vai encaixar perfeitamente com o de cima, que está com a entretela. Então, vamos passar a costura reta em toda essa volta do decote, daqui da parte de frente, dando a volta nas costas e chegando até a barra aqui do outro lado. Então, aqui, fizemos toda a costura do nosso decote, ó. Costurei aqui na parte de baixo, dei toda a volta, aqui, parte do pescoço, as costas, aqui o nosso decote, do outro lado até aqui. Agora aqui, ó, eu vou dar um pique nesse cantinho, para ele desvirar. Quando a gente desvirar, ele ficar bem certinho. Então, eu dou esse pique. Nessa parte de baixo também eu vou fazer, ó, que a gente tem a outra quinazinha. Também vou fazer. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui, gente, ó, nesse caso aqui, como eu estou fazendo num linho misto, você vê que ele abre, ó, ele cede com facilidade. Então, aqui eu nem vou precisar fazer pique. Mas se você estiver trabalhando com um tecido mais estruturado, mais firme, você faz pique aqui, ó, nessa parte mais curva aqui do decote das costas, tá bom? Do lado de cá, só vou fazer o pique da quina. Com muito cuidado, para você não cortar a linha, né, a costura. Aqui, só vou suavizar. Agora aqui, gente, na parte do revel, eu vou fazer uma costura de pesponto. Então, vou vir aqui, ó, deixa eu começar pelo lado de cá. Tô aqui, ó, com a minha margem de costura, que ficou faltando. Vou abrir aqui, ó, tenho minha margem. Abro aqui o meu revel por cima dessa margem e aqui vou passar uma costurinha de pesponto. Lembrando que aqui na quina a gente não consegue costurar, então eu vou vir costurando mais ou menos até aqui, paro e depois eu recomeço aqui. E aí eu vou dar prosseguimento até o outro lado. Depois que você fizer a costura de pesponto, você vai desvirar e passar o ferro. Pronto, ó. Passei o ferro, desvirei, aqui tá o pesponto, aqui ó, na beiradinha, pelo lado de dentro. Agora, nós iremos passar uma costura aqui de acabamento, ó, em todo o nosso revel aqui, ó. Você vai passar aqui essa costura, tá? Aqui na parte da frente, ó, aqui temos o nosso revel, você vai passar esse acabamento aqui. Aqui na parte das costas, ó, começando aqui só essa parte de baixo, aqui, e do outro lado aqui na frente também, tá? Então, aqui você vai passar também a sua costura de acabamento. Então, aqui, ó, passei costura de acabamento, ó, nessa volta aqui. Aqui é a cava que a gente vai fechar. Aqui, ó, na parte do decote das costas, ó, aqui no decote das costas e novamente aqui na parte da frente, certo? Ó, passei aqui. Agora, nós vamos fechar essas cavas. Então, para isso, eu vou colocar aqui, direito para cima. Ó. Aqui, gente, eu vou pegar o meu forro, ó, meu revel, e vou abrir. Aqui tem a cava costa, aqui tem a cava frente. Costura do decote, costura aqui do ombro. Vou pegar esse lado que está fechado, ó, junto aqui. Vou colocar bem aqui no meio. Agora, eu vou juntar o meu revel com o meu tecido principal. Costura com costura do ombro. Vou alfinetar. Agora, eu vou alfinetar a cava. Deixa eu botar assim para vocês verem melhor.
Ó, aqui peguei o meu revel, coloquei aqui na parte do meu colete, direito com direito, cava frente com cava frente, que a gente vai alfinetar também. Ó, você vai posicionando aí direitinho. Aqui, cava costa com cava costa. Revel, tecido principal, alfineta. Vamos passar aqui uma costura reta, fechando assim a nossa cava, tá? Passar a costura reta aqui em volta da cava. Cava costurada. Aqui, gente, nós também vamos fazer aquela costura de pesponto, igual fizemos na parte do revel no decote. Aqui a gente também vai fazer. Você vai pegar tua margem de costura, abrir teu revel por cima dela e passar a costurinha de pesponto aqui. Aqui você vai ir até onde der, tá? Dependendo do tamanho, tamanhos maiores, você consegue fazer essa costura em toda a volta da cava. Se o tamanho for menorzinho e aqui estiver muito apertado, você vem aqui até próximo ao ombro, ok? Agora, antes da gente fazer essa costura, a gente vai puxar aqui, ó, que ficou aqui dentro. Puxa com cuidado para não desfiar. A gente vai fazer a costura e depois a gente desvira esse lado aqui. Então, aqui passei a costura de pesponto, certo? Agora aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, você vai ajeitar aqui, você vai fazer alguns piques aqui, ó, na curvatura, tá? A manga, a cava, aliás, aqui na manga, ela tá bem curva, então é bom fazer alguns piques para que a sua peça fique bem assentada quando a gente virar aqui para o lado do direito, ok? Isso aqui você vai fazer, né, na cava frente e cava costas. A frente é mais curva um pouco. Feito isso, nós vamos desvirar. Então, aqui eu vou passar aqui por dentro, ó, do ombro, desse túnel aqui que formou no ombro. Vou pegar a ponta da parte de frente e jogo pra cá. Pronto, ó. Desvirei. Aqui falta o quê? Passar o ferro. Escutei você repetir aí, responder. Ó, como fica lindo, bem assentado, perfeito. Aqui também, ó. Prontinho, agora vamos fazer do outro lado. A gente vai repetir o processo. Então, eu só vou mostrar aqui como a gente vai fazer e os demais passos eu não vou mostrar porque é exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, aqui, ó, eu vou virar aqui para o lado do direito, ó, direito para cima. Vou abrir aqui, ó, puxando o meu revel. Venho com esse lado aqui que já está fechado, posiciono aqui no meio. Pego o lado, ombro do revel, ombro aqui do meu colete, junto costura com costura. E vou alfinetar. E aqui, ó, cava do revel, cava do colete. E vamos alfinetar também. Vai posicionando, ela vai encaixando aí certinho. Aqui é aquele mesmo lance que eu já falei para vocês. A gente tem um lado que não tem entretela e o revel com entretela. Então, eu vou costurar o lado que está sem entretela virado para baixo, né? Em contato com os dentes da máquina. Prontinho? Então, feito isso aqui, gente, costura reta, vai fazer depois a costura de pesponto, vai fazer os piques, para depois a gente desvirar. Então, eu não vou mostrar esse espaço, porque eu acabei de mostrar do outro lado. Então, já estamos caminhando para os finalmente aqui do nosso colete. Então, aqui, ó, passei o ferro, desvirei, tudo bonitinho. Agora, você vai juntar, ó, direito com direito. Ó. Aqui eu tenho a parte das costas, aqui a parte da frente, a nossa lateral, direito com direito. Aqui você vai abrir o teu revel das costas, ó. Vai encostar aqui com o teu revel frente
e vai abraçar, ó, vai posicionar aqui por cima. E vamos juntar aqui a lateral, que você vai alfinetar. E vamos alfinetar toda a nossa lateral. Mesma coisa você vai fazer do lado de cá. Então, aqui, ó, tem minha lateral, parte costas, vou vir com o direito, a parte frente por cima. Aqui, o meu revel encaixadinho. Daí, eu venho com a parte das costas e abro aqui o meu revel. Vou encostar aqui a costura na costura. E abraço aqui com o meu revel costa, ó, por cima do revel frente. E aqui a gente vai juntar tudo e alfinetar. Tudo bem encaixadinho. Nós vamos passar uma costura reta e também a costura de acabamento. Depois, falta só a nossa barra. Quando você fizer a costura da lateral, que você fizer o acabamento, você já pode passar o acabamento, ó, nessa parte maior aqui, ó, que a gente tem. Então, a gente vem aqui, lateral, toda a parte costas, vem lateral e termina aqui na frente, tá? Que aí depois a gente vai virar para fazer a nossa barra. Então, você já passa o acabamento depois que costurar as laterais. Então, aqui tá a costura feita. Agora, nós só abrimos aqui, ó, desviramos. O nosso revel já vai ficar aqui preso na nossa lateral, tá? Isso aqui dos dois lados. Ó. Virou, ele fica já aqui, embutido aqui na nossa lateral. Agora aqui, gente, nós vamos... você já passou a sua costura de acabamento em toda a barra. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui. Vai pegar a sobra, que é a bainha, vai dobrar aqui por cima, ó. Você pegou aqui, é o direito, a nossa parte frente que é dupla, aqui tem a costura, você vai virar aqui, na costura. Aí pega aqui, joga aqui por cima, alfineta, e nós vamos fazer uma costura reta aqui, tá? Por cima daquela que a gente já tem. Essa costura você vai fazer dos dois lados, tá? Ó, fez a costura, agora a gente vai desvirar jogando para dentro. Pronto. Agora aqui a gente já tem, ó, a referência para a gente dobrar aqui a nossa barra. Nossa barra é de 2 centímetros, então você vai dobrar aqui 2 centímetros, ó, e vai alfinetar. Vai alfinetar toda a extensão aqui da sua barra. Se você quiser passar o ferro primeiro, tá? Deixar vincado, você pode alfinetar e vincar com o ferro. E depois vir passar a costura. O linho misto, ele vinca muito bem no ferro. Então, aproveita, se você estiver fazendo no linho misto, aproveita essa facilidade do tecido, que ele colabora com a gente. E diz aí o que você está achando desse conjunto. Ó, aqui estou desvirando também. E agora a gente vai passar uma costura reta em toda essa borda aqui, fazendo assim a nossa barrinha. Então, ó, barra feita. Agora, gente, nosso colete está finalizado. Aqui tem alguns detalhes, por exemplo, que é o nosso revel, ó, ele tá solto, né, aqui. Você pode vir, ó, e dar alguns pontinhos aqui, ó, nessa região aqui onde tem o bolso,
para que ele não fique, né, voltando lá pro lado de fora, ok? Então, agora aqui você vai fazer, né, terminar de fazer a tua passadoria, fazer a limpeza da peça, tirando todas as sobras de linha, e vai fazer a aplicação aqui dos botões, né? Fazer as casinhas e aplicar os botões. Esse daqui eu fiz, estou fazendo esse conjunto para minha irmã, ele é tamanho 42, tá? Aqui, na peça feminina, a casinha de botão fica do lado direito, tá? Então, no caso, aqui, ó, é assim que vai ficar. Fica do lado, a casinha fica aqui. Então, você vai fazer a marcação aí dos botões, vai fazer o transpasso, a marcação dos botões. Eu costumo marcar o primeiro botão no rumo do bico do seio ou do ápice da pence, tá? Ali eu marco. Eu prefiro marcar esse botão, se você está fazendo para você ou sob medida, você veste e marca, porque a altura de seio pode ficar ali um pouquinho diferente, dependendo do sutiã que você estiver usando e tudo mais. Então, você marca com aquele sutiã que você costuma realmente usar suas roupas para sair e tal, que esteja numa altura correta aí para o teu seio. E aí você marca o primeiro botão, depois você distribui os demais botões, tá? Agora vamos fazer a nossa saia. Bom, meninas, aqui para nossa saia, eu vou começar com a parte da frente, porque a gente já vai dar início montando o bolso. Então, aqui eu também colei entretela, aqui na parte, né, da abertura do bolso, porque eu gosto de dar uma estrutura nessa abertura. Não é obrigatório, tá? No caso, é opcional. Nós vamos abrir colocando o direito para cima, né, que é um pouco grande. Eu vou mostrar aqui um lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, aqui cintura, aqui abertura do bolso. Vou pegar a parte do bolso que também tem essa diagonal, certo? Então, aqui eu vou abrir, ó, tirar um lado, vou vir com o outro, ó, direito com direito, e vou posicionar aqui, que nós vamos alfinetar. Mesma coisa você vai fazer do outro lado. E nós vamos passar uma costura reta apenas de 1 centímetro. Então, aqui fizemos a costura reta. Agora, você tá com a sua margem de costura para esse lado, você vai abrir aqui o seu bolso e vai fazer a costura de pesponto do lado do bolso, tá? Bem aqui na bordinha. Então, aqui, ó, feita a costura do pesponto. Agora, nós vamos pegar a outra parte do bolso e vamos colocar aqui. Vou separar do outro lado e vai ficar, ó, direito com direito. Então, aqui a gente junta o lado curvo, você vai alfinetar, vamos passar a costura reta e a costura de acabamento nessa volta aqui, certo? Então, vamos lá costurar. Então, aqui, ó, passei costura reta e também a costura de acabamento, né? Se você ainda não passou, você vai passar agora a costura de acabamento. Feito isso, nós vamos colocar aqui a barra. Então, nós temos aqui a barra. Aqui eu tô com o direito, certo? O direito da minha barra frente para cima. Vou vir com a barra frente, aqui, ó. Aqui a gente pode até marcar o meio para facilitar. Aqui o meu já tá marcado por conta que eu tinha do vinco, tá? Então, se o seu não tiver vincado, você vai juntar as duas laterais, vai vir aqui com tudo certinho, a barra certinho, e vai marcar o meio com giz, com ferro, com pique, você vai marcar. Tanto aqui na parte da saia, quanto aqui na parte da barra. Aqui, essa é a minha barra frente, eu tinha até sinalizado para depois não errar. Nós vamos abrir e eu vou pôr o direito para baixo. Então, vai ficar aqui, ó, direito com direito. E nós vamos alfinetar. Meio com meio, direito com direito. Eu vou alfinetar aqui a minha lateral. Aqui, se você quiser pôr mais alfinetes, você pode colocar.
costura reta aqui em toda a barra. Pronto, passei a costura em toda essa barra aqui, 1 centímetro de margem. Vamos reservar aqui a nossa parte de frente e vamos montar a nossa parte costas. Aqui eu tenho a parte costas, aqui eu tenho o centro das costas da minha saia. Ela já está aqui direito com direito, conforme foi cortada. Eu já posicionei o tecido dobrado, direito com direito. Aqui eu tenho uma marcação, né, que a gente tem lá no molde, conforme eu falei com vocês, que é a marcação da altura aqui do zíper. Então, eu vou colocar um alfinete aqui e nós vamos alfinetar aqui o centro costas e passar costura reta e costura de acabamento. Dali do alfinete até aqui a barra da nossa saia. Então, você vai fazer essa costura agora. Então, aqui, ó, passei costura reta e a costura de acabamento. E aqui na abertura do zíper, eu passei a costura de acabamento, tá? Passei aqui a costura. Feito isso, nós iremos também agora colocar a nossa barra aqui da parte das costas. Então, vamos abrir, colocando aqui o direito para fora, aqui para cima. Vou vir aqui com a barra das costas, a minha já está marcado meio. Nós vamos posicionar assim, ó, meio com meio, e vamos alfinetar. Aqui é o mesmo processo da frente, então nós vamos alfinetar as laterais aqui, acertando bem a barra e passar a costura reta. Apenas costura reta em toda a volta aqui da nossa barra, tá certo? Então, aqui, ó, passei a costura, certo? Toda a volta aqui da nossa barra. Agora, estou aqui, né, com a minha saia costas, direito para cima. Vou vir com a parte da frente, direito para baixo. Aqui, ó. Direito para baixo. Vou jogar aqui meu bolso pro lado das costas. E aqui a gente vai, ó, você acerta aqui o seu bolso. Vou colocar aqui um alfinete. Nós vamos juntar aqui as laterais. A mesma coisa que eu fizer desse lado, você vai fazer do outro também. Aqui, acerto o bolso. Deixo o meu bolso bem certinho. Aqui um alfinete. E agora eu vou casando aqui as duas laterais. Tem que ter bastante cuidado aqui, meninas, por conta de que a nossa saia, ela é evasê. Então, essa lateral, ela cede com facilidade. E dependendo do tecido, uns mais, outros menos. Então, aqui você tem que ter cuidado para não ficar esticando. Aqui, ó, na parte da barra, nós vamos abrir aqui a nossa barra. Ó, abrir. Jogar a margem de costura para o lado da barra. E aqui a gente vai juntar a costura com a costura da barra. E vamos alfinetar. E aqui a nossa barra. Então, a gente vai passar uma costura reta agora aqui na nossa lateral inteirinho. Você vai passar também a costura de acabamento. A costura de acabamento não precisa vir aqui na parte da barra, tá? Não há necessidade, a gente vai depois, né, jogar isso aqui para o lado do avesso e costurar novamente. Então, não há necessidade. Chegando aqui no finalzinho, você pode parar a costura de acabamento. A costura reta vai até o final, tá? Então, é toda a lateral. Então, aqui, amigas, ó, costura reta e costura de acabamento na lateral, né? Aqui, a costura da nossa barra. E, além aqui da costura da barra, gente, eu passei a costura de acabamento aqui na barra, né? Na outra parte que a gente ainda não costurou.
Então, aqui você vai passar, depois de prender a barra desse lado, você vai passar a costura de acabamento na parte de baixo. Feito isso, o que nós iremos fazer? Nós vamos fazer uma costura de pesponto. Então, aqui, ó, nós temos a margem de costura da nossa barra. Ó, margem de costura, vou abrir aqui a barra e aqui do lado da barra, eu vou passar aquela costurinha de pesponto, tá? Prendendo essa margem de costura aqui na barra. Isso aí a gente vai fazer em toda a volta. Então, aqui, ó, pesponto feito, toda a volta aqui da nossa barra. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai virar ela para o lado do avesso, certo? Aqui, agora a gente vai virar ela toda para o lado do avesso. Eu vou passar o ferro para ficar bem assentada, tá? E aí você passa o ferro nela todinha, assim, ó. E depois você vai alfinetando. Então, a gente vai, ó, alfinetar, porque nós vamos passar agora uma costura bem... toda essa volta aqui. Eu vou passar a costura em cima dessa costura da overlock aqui, ó, da costura reta da overlock, em toda a volta. Porém, como eu falei para vocês, primeiro eu vou passar o ferro para deixar bem assentadinho assim, ó. Tá vendo, ó? Tá meio com meio. Então, você pode ir alfinetando e depois você vai e passa o ferro. Aqui você vai colocar, gente, quantos alfinetes forem necessários, tá? Para você, ok? Então, vamos lá. Depois que você passar e alfinetar todinha, você vem e faz a costura reta aqui nessa beiradinha e a gente volta para montar o zíper e o cós. Prontinho, aqui tá costurada a nossa barra, ó. Encontro aqui das costuras, passei, olha como ficou linda, é linda. Essa barra larga, gente, é muito chique, é muito bonita. Agora, estamos caminhando para os finalmente, né? Vamos aplicar o nosso cós. Para o cós, eu vou juntar aqui, ó, lateral com lateral e vou marcar o meio frente. Junto aqui, certinho. E marco aqui o meio frente. O meu tá até vincado. Vou marcar aqui. Vou reservar aqui, vou pegar o meu cós e também vou marcar o meio dele, tá? Eu vou marcar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aqui nós vamos fazer o seguinte. De um lado, você vai passar uma costura reta, com 1 centímetro de margem. Pronto, ó, passei essa costura. Do lado que eu não passei, agora eu vou aplicar aqui na minha saia. Aqui a gente vai colocar, ó, direito com direito. Vou alfinetar. E aqui a gente vai dar a volta aqui na cintura da saia. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Vou alfinetar aqui o final. No centro costas. E aqui a gente vai distribuindo. Agora a gente vai passar uma costura reta. Nessa parte aqui, em toda a cintura. Meninas, eu esqueci de falar com vocês. De passar uma costura reta aqui para franzir. Porque o cós da saia, ele tá maior do que o cós da saia não, desculpa. A cintura aqui da saia tá maior do que o cós. Porque é para passar uma costura reta em ponto de franzido, tá? É um franzido leve, é pouca coisa, mas tem essa diferença. Então, tem que passar. Você vai passar a costura em ponto largo e depois você vem puxando para franzir a parte da cintura. Então, aqui, ó, passei uma costura em ponto largo, ponto reto. Vou pegar a linha referente à bobina e vou puxar aqui, ó, para fazer um leve franzido, tá? Vou distribuindo até encaixar o cós certinho. Então, aqui, ó,
Você vai puxando a linha da bobina e vai fazendo o franzido. Aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque como é linho misto, ele desfia com muita facilidade. Então, eu tenho que pegar aqui com cuidado, para ele não desfiar todo aqui na minha mão. Eu vou ver se já encaixou o meu cós. Vou pegar aqui o meio, com o meio, eu descobri aqui, meio. Ó, aqui já tá, vou encolher só mais um pouquinho. Ó, já tá mais do que o suficiente, já foi até demais. Pronto, aqui tá certo. Agora ele tá encaixando certinho. Você vai distribuir o teu franzido da forma mais uniforme que você conseguir. Eu falei, é um franzido leve, não vai, para não acrescentar muito volume, né, na cintura, porque ninguém quer volume assim na cintura. Juntar aqui o meio. Feito isso, você vai agora sim passar a costura reta, prendendo aqui essas duas partes. Prontinho, costura feita, todo o nosso cós. Agora, a gente vai marcar aqui, ó, você vai juntar a ponta com ponta do cós e vamos marcar aqui o meio dele. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai juntar aqui, ó, as duas pontas e vamos marcar o meio, pra gente fazer a aplicação do nosso zíper. Ó. Aqui eu tô com o meu cós, lado direito para fora. Aqui você vai comparar, ó, se tá certinho, que é para o teu zíper ficar casando bonitinho, tá? Então, verifica essa altura aqui. Bom, meninos, aqui o ideal seria aplicar um zíper invisível, mas eu não consegui zíper invisível nesse tom. O mais próximo que eu consegui foi o comum nesse tom aqui, que é um pouco mais aberto do que é o tom do meu tecido, mas foi o que eu consegui. Então, aqui, eu vou aplicar ele igualzinho um zíper invisível, só que ele não é, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar o freio dele aqui rente com essa parte aqui, essa marcação do meio. Ó, tá na mesma direção aqui. Eu vou costurar ele, eu já vou mostrar para vocês aqui. Ó, tá vendo? O zíper tá passando um pouco do meu tecido. Então, eu não tô com a margem de 1 centímetro. Se você estiver trabalhando com o zíper invisível, você vai colocar ele assim, ó, rente com o tecido, fazendo assim a margem de 1 centímetro. Nesse caso, eu vou costurar com menos de 1 centímetro. Vocês já vão entender por quê. E aqui eu vou passar uma costura bem próxima aqui ao dente, tá? Bem rentezinho. Então, aqui, ó, costurei o zíper bem perto, ó, do dente. Aqui. Ó. Fica bem assim. Aí fica só o dente mesmo aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui. Vou marcar desse lado, ó, a altura, essa altura aqui da cintura. Ó. Marquei aqui. Vou marcar também aonde está terminando aqui a costura. Ó, marcando aqui também. Agora eu vou abrir. Ó. Saia tá pesada, saia grande. Agora vou abrir aqui, ó, tô com tudo para cima, direito para cima do zíper e aqui da minha saia. Agora eu vou virar, ó, direito com direito. Vou colocar aqui o freio do zíper bem na altura aqui da marcação.
e vou alfinetar. Vou alfinetar aqui, ó. A marcação que eu fiz da cintura, bem na cintura, jogando aqui a margem de costura para cima. E agora aqui, assim. Aqui onde é o final. Vou conferir aqui, ó. Ó, bem certinho. Agora eu já posso costurar o lado de cá. Então, aqui, ó, fiz a costura desse lado. Agora eu vou fechar aqui, ó, certinho aqui o encontro. Aqui, gente, fica opcional. Se você quiser, você pode deixar assim, com esse leve aparente aqui. Você pode jogar, ó, um pouquinho mais da margem para cá, aqui dobrando 1 centímetro, e ele vai cobrir. E ele vai chegar aqui bem pertinho, ó, e vai cobrir. Aí, nesse caso, você vai ter que passar uma costurinha aqui, ó, na volta, para deixar isso aqui assim. Então, você pode vir passar o ferro e depois passar essa costurinha aqui em volta, tá? Para que o tecido, ele fique assim, ó, fechadinho aqui, encostadinho. Aqui a gente vai embutir agora essa parte de cima, ó. Vou abrir aqui, vou jogar a pontinha do zíper para lá, venho com essa parte aqui, ó, e cubro. Aqui eu vou dobrar, aqui naquele 1 centímetro, de forma que ele fique rente com a costura de cá, com a costura de baixo. Ó. Aqui eu vou alfinetar e vou passar a costura. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou passar a costura aqui bem rente. Então, passou a costura, agora a gente desvira. Vou deixar assim, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Ficar assim. Agora aqui, gente, nós vamos fechar essa partezinha que ficou aberta. Então, aqui eu venho junto aqui. E aqui eu vou passar uma costura, ó, um pouquinho mais para fora, vindo aqui fechando, tá? Um pouquinho mais para fora aqui, porque rente a gente não consegue, mas o mais próximo. Pronto, ó, fiz aqui a costura. Agora nós vamos fechar o cós. O cós eu vou abrir aqui. A gente vai dobrar aqui, ó. Em cima, temos essa costura aqui primeiro. Essa costura de cá a gente vai dobrar e jogar o nosso cós aqui em cima. Vem em cima da costura e vamos passar uma nova costura aqui para fechar o cós, um pouco mais para cima. Ó, igual tá pegando aqui o meu alfinete, eu não vou costurar na beiradinha, eu vou costurar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais aqui para cima, que é para essa costura pegar aqui e pegar aqui do lado do direito, tá vendo? Igual o alfinete ficou, aí vai estar corretinho. Isso aí a gente vai fazer por todo o nosso cós. Se você quiser vir alfinetando, jogando aqui para cima, olha, ele desfia bastante. Dobrando aqui, ó, dobrando aqui em cima e alfinetando todo o cós, você pode fazer isso. Se você não tiver muita segurança, você pode alinhavar todo o cós antes de passar a costura, tá? Então, você pode fazer isso, depois você vem fazendo a costura em todo ele. Então, assim ficou o nosso cós, ó, costurado aqui o lado do direito, aqui o lado do avesso, certo? E a nossa saia agora está pronta. Falta só aqui a passadoria, fazer a limpeza da peça, né? Fazer a limpeza. E ela ficou assim, prontinha. Ficou muito bonita, uma saia linda. Essa saia tá grande, não dá para vocês verem bem aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Deixa teu like, teu comentário.
Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até a nossa próxima aula.